Boa noite a todos. Que alegria estarmos reunidos em nome de Jesus. Nós agradecemos a Jesus e agradecemos ao nosso Pai amoroso por tanta dedicação, com tanto cuidado, com tanto amor com cada um de nós. E claro, agradecemos a paciência e a tolerância de cada um de vocês, encarnados e desencarnados. A continuação do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós conversamos sobre isso, está na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Principalmente o de hoje é 16, nos versículos 19 a 31 e 19 de versículos de 1 a 10, que é nesse capítulo 16 aqui, olha, Jesus na casa de Zaqueu e parábola do mal rico. Nós vamos ver esses dois itens. Talvez o segundo item eu vou ter que correr um pouco por causa do tempo, porque só o primeiro item eu costumo fazer de 1 hora. Só o primeiro item eu costumo fazer 1 hora. Então, só para mostrar claramente, quem não estava aqui a semana que nós viemos, não se pode servir a Deus e as riquezas no sentido de luxo, de usúrias, de buscar os prazeres terrenos. Aqui, esse aqui, nesse ponto ele serve a Deus, mas esse aqui se serve de Deus e das suas criaturas. Pelo luxo, pela ociosidade, ele judia das outras coisas, mas então não consegue servir a Deus e as riquezas. Também é fácil de entender, não dá para servir a Deus e as riquezas, no sentido assim, olha, as riquezas, o luxo, a usúria, é orgulho em expressão. Ninguém consegue ser humilde na lei de Deus, como tem que ser, sendo orgulhoso na riqueza, no luxo. Ninguém consegue ser caridoso no egoísmo, que muitas vezes essa maneira errada de usar a riqueza proporciona. Então, ninguém consegue ser caridoso e egoísta ao mesmo tempo. Em fundo é isso. Ninguém consegue ser humilde na lei de Deus, enquanto ele é orgulhoso. Ninguém consegue ter fé e ao mesmo tempo ser descrente, ateu. É isso. Então podemos entrar aqui, não se pode servir a Deus e a Mamon, a parábola de Lázaro e o mal rico. Segundo consta, logo depois que Jesus esteve na casa de Zaqueu, ali mesmo ele propôs essa parábola. Essa parábola é assim: existia um rico que se vestia de púrpura e linho e gostava da luxúria e do conforto. Então tá aí, vamos ser mais objetivo. Um homem rico que se vestia de púrpura e linho e que se cuidava magnificamente todos os dias, se banqueteava, se cuidava em todos os sentidos de conforto. E existia aqui, havia também um mendigo chamado Lázaro. Isso é uma parábola, né, que Jesus narra. E o mendigo, deitado à porta da casa do mal rico, todo coberto de feridas, de chagas, desejava alimentar-se, saciar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe dava nada. Olha só. E os cães vinham lamber-lhe as feridas. Então Lázaro estava desprezado, numa reencarnação difícil, dolorida, todo cheio de feridas. E você observa que nesse ponto os animais são mais piedosos do que certos seres humanos. Porque alguém que está se banqueteando, que está se alimentando na frente de um que está esfomeado, essa indiferença moral, os animais não têm, não. Essa indiferença moral é característica de um ser humano muito com esse vício, né, da indiferença moral. Então os animais lambiam-lhe as feridas. Aconteceu que
que esse mendigo morreu, desencarnou, e foi levado pelos anjos ao seio de Abrão. Aqui Jesus está contando a parábola, seio de Abrão, para simplificar, é como fosse levado aos níveis superiores, aos mundos mais adiantados. Então, o mendigo foi levado pelos anjos ao seio de Abrão, ao reino de Deus. O rico também morreu. Todos vamos desencarnar. O rico também desencarnou e foi sepultado no inferno. Aí eu achei pesado. Mas Jesus que narrou, né? E quando o rico estava nos tormentos, levantou os olhos ao alto e viu de longe Abrão e Lázaro em seu seio. E gritando disse essas palavras: meu pai, tende piedade de mim e enviai-me Lázaro. Veja, nessa hora ele já se achou interessante socorrer-se a Lázaro. Lázaro estava nesses planos elevados, como na Terra que existe 7 esferas, desde a Terra, umbral grosso, umbral médio, umbral ciência e tecnologia, depois vem amor fraterno e a última camada, a diretoria espiritual do planeta. Certamente é isso. Lá, o mal rico viu Lázaro e pede a Deus: tende piedade de mim, enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para refrescar minha língua, pois sofro extremos sofrimentos, extremos tormentos nessa chama. Aqui uma cena do nosso lar, né? No umbral, André Luiz. Só para a gente simbolizar que o mal rico teria ido para essas regiões. Como é que se vai para essas regiões? Não é porque pegou o endereço errado, não. Nem o GPS errado. Isso é atração, é sintonia mental, moral e espiritual. Ah, mas o Lázaro foi a níveis mais altos. Sintonia mental, moral e espiritual de Lázaro. Então Abrão disse, mas Abrão lhe respondeu: meu filho, mal rico, lembrai-vos de que recebestes vossos bens na vida, e que Lázaro somente recebeu males. Por isso, está agora na consolação, Lázaro, e vós nos tormentos. Nos tormentos que ele poderia ter evitado, fazendo bom uso da riqueza, não usando do luxo, da usúria, da busca dos prazeres terrenos. Esse é o rico. Esse é o rico, né? E além disso, meu filho, mal rico, está firmado um grande abismo entre nós e vós. O abismo é de níveis espirituais. Lembram que a mãezinha de André Luiz não podia viver com André Luiz em nosso lar, porque ela já estava em mundos mais evoluídos, mais altos, mais sutil. E para André Luiz visitar a mãezinha e ir a ela, ele teve que dormir, entrar num sono em nosso lar, e conduzido por um barquinho, levado até onde a mãe vivia. Lembra disso? Quer dizer, existe um abismo de níveis morais e intelectuais, um abismo de vibrações diferentes, entre vibrações grosseiras do mal rico e as vibrações sutis de Lázaro, que atingira níveis mais evoluídos. Então, além disso, está firmado um grande abismo entre nós e vós, de tal maneira que aqueles que querem passar daqui onde estáis, não pode. A mãe de André Luiz não podia voltar e morar em nosso lar, lembra? Nem o André Luiz não podia subir a níveis e morar onde estava a mãezinha dele. Percebe? Como não se pode passar daí, como que do umbral grosso, para esses níveis, que seja nível de amor fraterno, acima de nosso lar, acima do umbral, não é? E continua o diálogo. O rico lhe disse: eu vos suplico que o mandais
Lázaro à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes dê testemunho, para que eles, meus irmãos, também não venham para esse lugar de tormentos. Para que os irmãos que estão encarnados alertassem, ficassem conscientes das verdades espirituais, buscassem compreender e praticar a lei de amor, para não ir por sintonia, como foi o mal rico, em regiões de tormentos, de umbral grosso. É isso. Abraão lhe disse: eles, seus 5 irmãos, têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Não foi? Veio a revelação, a primeira revelação divina através de Moisés. Nunca ficamos desamparados. Depois vem a segunda revelação divina através do próprio Jesus. Então, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Mas o rico respondeu: meu pai, se algum dos mortos for encontrar meus irmãos, eles farão penitência. Abraão lhe respondeu: se os seus irmãos, se eles não ouvem nem a Moisés, nem aos profetas, não acreditarão em mais nada, ainda que algum dos mortos ressuscite. E não é assim até hoje? Tem gente aí fora que fala: não, ainda que eu visse, eu não acreditaria, porque sei que é impossível. Fazer o quê? Orar por eles, apenas. Não dá para fazer mais nada. Eles têm liberdade de escolhas, eles têm o livre-arbítrio. Olha, o que dá para concluir dessa parábola de Jesus? Que as penas e as recompensas dependerão de como estamos plantando agora. Se nós reclamarmos que hoje temos muitas aflições e dores, a palavra aflição aqui, num sentido bem amplo, ela simboliza aqui dores, decepções, desilusões, depressão, desarmonia. Se nós temos aflições hoje, sabendo que Deus é justo, as aflições nossas são justas também. A colheita de hoje está dolorida, está sofrida. Sim, mas é colheita. Nós somos livres para plantar o que quisermos, o que desejarmos, aonde quisermos, na quantidade que escolhermos. É isso. Mas a colheita é obrigatória. Se está ruim hoje as aflições, que a semeadura nossa de hoje seja consciente no bem, na caridade, na humildade, no amor, para que a colheita de amanhã seja feliz. Sempre é tempo de corrigir. Deus é Pai amoroso, maravilhoso, nos dá oportunidades de reencarnarmos, mesmo que sejam reencarnações em que nós patinamos, marcamos passo. Outra conclusão que dá para tirar dessa parábola aqui: que existia as comunicações entre os homens e os espíritos. Existiam comunicações entre os encarnados e os desencarnados. Existiam comunicações entre os encarnados e as almas desencarnadas. Jesus disse isso. Se eles não ouvem nem a Moisés, nem aos profetas, não acreditarão em mais nada. E mais atrás, o mal rico disse: permita que eu vá lá, permita que eu vá fazer uma psicografia, permita que eu vá fazer uma psicofonia para convencer meus irmãos, permita que eu apareça na frente deles para convencê-los de que é necessário o plantio adequado para a colheita feliz. Veja que ele é insistente, o mal rico. Então essa é uma conclusão que a gente tira aqui também, que o pessoal aí fora não consegue enxergar a reencarnação, mas a cada página que a gente lê da própria Bíblia, a gente percebe a reencarnação e a comunicação com os espíritos.
que Moisés proibiu porque estava sendo feito de forma abusiva. Só se proíbe o que estava sendo realizado. Eu não vi nenhuma proibição de algo que ninguém nunca fez. Não é isso? Se Moisés proibiu a comunicação com os espíritos, é porque ela existia. É óbvio, né? Não tem proibição para aquilo que não existe. Proibido andar de disco voador. Pelo menos por enquanto não tem aí na rua disco voador. Para que proibir? Não é? Proibido voar. Ô Pedro, proibido voar. Você não pode sair voando aí fora. Né? Quer dizer, voar sem asas, voar sem avião. Levitar. Isso ocorre em níveis superiores, né? Então isso tira várias conclusões. E aproveitando, Jesus está claramente mostrando que nós vamos colher conforme semeamos. Que as nossas ações serão pesadas, serão analisadas. Que cada um de nós fará uma avaliação, um juízo final, no final da reencarnação, para corrigirmos os erros e aumentarmos os acertos. Bom, isso é ótimo, mas não deixemos para o final da reencarnação para fazer o juízo final. Santo Agostinho pede: faça o juízo final no final de cada dia, como ele fazia, analisando o que saiu de certo e o que saiu errado, para no dia seguinte corrigir. Foi assim que ele conheceu a si mesmo, foi assim que ele evoluiu. Então, em função do tempo, muito obrigado pela paciência, pela tolerância de cada um de vocês, e muita paz a todos nós.